Então, vamos começar o artigo científico. O artigo científico, o que vai fazer? Sobrenome em maiúsculo, vírgula, nome, o I, U, R, U de vocês, tá? O sobrenome do orientador e nome do orientador. É o orientador lá de Curitiba, tá? O título é Arial tamanho 14, centralizado, já tá tudo certinho aqui, ó. A única coisa que vocês têm que fazer é apagar as partes em vermelho, tá? Já tá tudo bem estruturado. Aqui, deixa eu fixar para vocês. O espaçamento 1,15, tá? O resumo, como eu falei ali no projeto para vocês, a gente vai deixar 2 espaços em branco. Aqui tem 3, tá? Deixa 2 espaços em branco, começa o resumo. Aqui nesse título grande, ele é tamanho 14, tá? Se eu quiser escrever um subtítulo, eu posso escrever. Escreve o título em letra maiúscula, aí eu escrevo 2 pontos e o subtítulo em letra minúscula, tá? Se eu precisar de um subtítulo, senão deixa só o título. O resumo, ele já tem tudo aqui, o que vocês precisam colocar dentro do resumo. Olha só. O resumo deve repassar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do trabalho. Deve ser composto uma sequência. Frases são frases pequenas de uma linha, digamos. Vocês vão resumir os itens de vocês, vocês colocaram lá no projeto, vocês vão resumir aqui, tá? De 150 a 200 palavras. O resumo deve ter uma apresentação das orientações da ideia, sem utilizar citações, não vai citação no resumo. O resumo deve ser utilizado elemento, nananã. Resumo, as palavras-chave vão debaixo, deixando uma linha em branco, tá? Aqui, ó, vocês podem selecionar e aqui embaixo vai aparecer o número de palavras, ó, já tem 144 palavras, são de 150 a 200 palavras. Não passem de 200 e não deixem menos de 150. Deve ser composto, digamos, tá? Vocês podem escrever uma frase em cima, uma frase geral para introduzir o trabalho de vocês, tá? Depois vocês escrevem os objetivos, a metodologia que vocês vão usar, se é bibliográfica qualitativa, bibliográfica quantitativa, se é de observação, de aplicação. Os resultados vocês podem deixar para escrever por último, nesse resumo de vocês. E vocês escrevem um pouco sobre a introdução e vão colocando, bem tranquilo, tá? As palavras-chave, ela tem no manual das normas, digamos, vocês escrevem a palavra e colocam um ponto, escrevem outra palavra, outro ponto. São 3 palavras-chave de 3 a 5, tá? Mas geralmente é escrito 3. Aqui no resumo, aqui em cima vocês vão excluir isso daqui, letra Arial 12, espaçamento simples, aqui ó. A letra Arial, tamanho 12, o espaçamento simples, toda vez que é espaçamento simples, é espaçamento 1, tá? Diferente do texto, ele não tem recuo aqui no início. Ele não vai ser 1,25, ele vai aqui do canto. E exclui a parte vermelha. E do resumo pro texto é um espaço em branco, tá? Do resumo para a palavra-chave, um espaço em branco. Aqui, que começa o texto, são 2 espaços em branco, espaçamentos simples. Aqui, ó, digamos, eu vou apagar e vou colocar 2 espaçamentos simples. Os espaçamentos simples é 1, tá? E sempre sem espaço antes e sem espaço depois. Não pode. 2 espaçamentos simples, tamanho Arial, letra 12. Introdução, o título da introdução, tamanho 12, maiúsculo em negrito. E mais 2 espaçamentos simples, tá? Tamanho Arial,
Letra Arial tamanho 12. Aqui vocês vão começar a escrever o texto de vocês, aí com as normas padrões. Tamanho, espaçamento 1,5. É justificado aqui dos dois cantos, né? Recuo de 1,5 e escreve o texto de vocês. O que vai ter na introdução, tá? Vocês vão colocar uma explicativa positiva, quer dizer, vocês vão escrever, vão introduzir o texto de vocês. Vocês vão colocar por que é importante lá, vão dar uma introdução. Ele tem que instigar o leitor. Vocês vão despertar a curiosidade dele para ele não chegar no final da introdução e dizer, eu não quero ler o resto do artigo. Então, vocês têm que fazer a curiosidade dele começar a aumentar, para ele ter interesse de ler o resto do texto de vocês, tá? Então, o que deve ter? O assunto e delimitação do tema, análise da problemática, que será investigado, aquela perguntinha que vocês colocaram lá, né, a problemática, definindo conceitos e especificando os termos adotados a fim de esclarecer o assunto. Além disso, tem que ter os objetivos de pesquisa, a metodologia utilizada e pode ter um pouco da conclusão também. E vocês podem colocar o que vocês vão citar em cada parágrafo, tá? Então, esse é o resumo e a introdução.